expusemos do versículo 1 do capítulo 4 até o versículo 13. Daremos então continuidade à exposição, e a próxima sessão ela vai do versículo 14 do capítulo 4 até o versículo 10 do capítulo 5 de Hebreus. Então, Hebreus capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 10 do capítulo 5. Diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta razão deve-se oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo quanto de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também disse: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez, queridos, pedindo a bênção do nosso Deus. Pai bendito, fala-nos, Senhor, e mostra a glória do Teu Filho nessa porção da Tua palavra, Pai. É o que nós mais desejamos nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, sabe aquelas pessoas que muitas vezes estavam numa condição baixa de vida em algum determinado momento, e quando fica numa condição melhor de vida, se esquece daqueles que estavam com ele quando ele estava em humilhação, no estado de pobreza ou alguma coisa do tipo? Ou então aqueles advogados, não todos, irmãos, a gente tem advogados aqui na igreja que não são assim, mas aqueles advogados que simplesmente lutam pela causa por causa do dinheiro que vão ganhar. Pronto. Esses dois exemplos, irmãos, são radicalmente contrários ao que nosso Senhor Jesus Cristo é. E é isso que o autor dos Hebreus quer nos mostrar aqui, irmãos. Tendo nos falado, como nós vimos hoje pela manhã, a respeito do descanso que nós temos no Senhor, ou seja, Deus nos preparou um descanso em Cristo, e é em Cristo que nós temos esse verdadeiro repouso prometido. Agora, ele passa a nos falar acerca do sacerdócio de Cristo. Se hoje pela manhã nós vimos que Cristo é superior a Josué, porque Josué não consumou o descanso que Deus havia prometido, agora o autor dos Hebreus nos mostra que Cristo é superior aos próprios sumos sacerdotes na antiga aliança, por aquilo que ele é e por aquilo que ele fez, irmãos. Cristo ele não se assemelha nem a essa pessoa que eu falei para os irmãos, que estava numa condição inferior, e após se elevar em vida, se esquece aqueles que estavam com ele, e não um advogado que simplesmente advoga em causa própria. Mas Cristo, ele é compassivo, ele tem compaixão daqueles que necessitam dessa compaixão. Portanto, irmãos, o autor dos Hebreus nos ensina que Cristo ele é superior ao sumo sacerdote no Antigo Testamento, ou seja, o sumo sacerdócio levítico. Cristo entrou no descanso e nos ordena a crermos e descansarmos nele. Por isso, ele pode ser o nosso sumo sacerdote, porque participou das nossas fraquezas. Ele pode ser o nosso sumo sacerdote, porque ele é misericordioso. E aqui, irmãos, nós temos duas partes desse texto, queridos. A primeira, veja comigo, por favor, vai do versículo 14 do capítulo 4 até o versículo 3 do capítulo 5.
E o primeiro ponto que o autor aos Hebreus quer nos mostrar é: Cristo, ele é um sumo sacerdote misericordioso. A segunda questão vai do versículo 4 ao versículo 10. Cristo é um sumo sacerdote glorioso. Ele é misericordioso e glorioso. Por que isso aqui é tão importante, irmãos? Porque ao nos depararmos com a glória de Cristo, quem Cristo é, nós podemos pensar assim: será que Cristo de fato olhará para mim, para as minhas fraquezas? Será que Cristo de fato se importa comigo e com as lutas que eu tenho com relação ao pecado? O autor dos Hebreus vai nos mostrar que sim. Ele é glorioso sim, e está elevado e exaltado, mas ainda assim o seu coração é misericordioso e se inclina para o seu povo em suas lutas e em suas fraquezas. Portanto, irmãos, o primeiro ponto é: Cristo é o sumo sacerdote misericordioso que o Senhor constituiu. O autor começa, irmãos, no versículo 14, veja por favor: tendo, pois, a Jesus, portanto. Mais uma vez ele traz uma argumentação, ele traz à tona toda a argumentação que ele vinha falando acerca de Cristo, lá no capítulo 2, como se compadecendo de nós por ter se tornado a nossa carne, ter se feito igual aos homens. Ele fala de Cristo como aquele que é fiel sobre a casa de Deus, e o Cristo agora que nos providencia descanso, ele pega tudo isso e traz: portanto, esse Cristo que eu estou falando, é esse que foi constituído como um sumo sacerdote. Ele diz: nós temos esse Cristo. Esse Cristo não é algo que é alheio a nós, irmãos. É o que eu estou dizendo. Ele nos pertence como sendo nosso, queridos. Nós podemos falar isso, irmãos, e que ele é nosso por causa de uma coisa: por causa da nossa união com Cristo. Todo crente, a igreja de Cristo, está unida a Cristo espiritualmente. Por causa do pacto, irmãos, se nós estamos com Cristo, nós podemos dizer: Cristo é meu e eu sou dele por sua aliança, por causa da sua aliança. Como disse o pastor Joseph Allen nos últimos momentos da sua vida, antes de morrer: Cristo é meu e eu sou dele por sua aliança. É com base nessa realidade que o autor dos Hebreus diz: nós temos um sumo sacerdote, ele é nosso e nós somos dele, e ele vive para interceder por nós. Por causa disso, então, irmãos, ele passa a trazer a exaltação. E qual é a exaltação principal desse ponto aqui, irmãos? Versículo 14: como tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Conservemos firme a nossa confissão. É exatamente, irmãos, essa é a exaltação que o autor traz. E lembremos, irmãos, a tese do autor aos Hebreus é encorajar os crentes a perseverarem, a não abandonarem a fé cristã e se voltarem para o judaísmo, para erros teológicos do que estava acontecendo naquele momento no primeiro século. Judeus que se voltavam, abandonavam a fé cristã e voltavam para o judaísmo. Essa é a tônica de encorajamento à perseverança. Então, por causa disso, ele diz: irmãos, conservem firmes a confissão de vocês. Não voltem atrás. Não vacilem. Sejam firmes no Senhor. A confissão aqui, irmãos, que o autor dos Hebreus está falando, é confissão de fé, daquilo que nós professamos como sendo verdadeiro. Nós cremos em Cristo como Filho de Deus. Conservem firmes isso. Não voltem atrás. Não vão para algo que seja inferior. E por que nós devemos conservar firmes, irmãos? O autor dos Hebreus vai dizer: porque Cristo pode compadecer-se de nossas fraquezas, porque ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Cristo, irmãos, como nosso sumo sacerdote, ele precisava passar e vivenciar as nossas fraquezas. Foi por isso que, para ser o nosso mediador, como já expliquei para os irmãos, era essencial e fundamental que o Deus eterno, a segunda pessoa da divindade, se tornasse carne, fizesse plenamente homem, com alma humana e com corpo humano, para que ele estivesse sujeito a todas as fraquezas que a nossa carne tem, com exceção de uma coisa: sem pecado. Ele foi tentado e não pecou. Ele foi provado e não pecou, para que ele pudesse ser, irmãos, o nosso sumo sacerdote, perfeito mediador. Se nós não cremos nisso, irmãos, de maneira firme, nós não temos nenhuma esperança. Porque Cristo,
substituiu e fez aquilo que eu e você não poderíamos fazer. É por causa disso, irmãos, por causa dessa realidade gloriosa, desse Cristo que esse autor está apresentando, é que nós devemos conservar firmes a nossa confissão e não voltar atrás. Por isso é tão importante, irmãos, como eu já falei. O que é que eu vou dizer? Como esse sacerdote tão grande e glorioso, assentado à destra do Pai, desfrutando do descanso de sua obra de redenção, pode interessar-se por mim e se inclinar para mim. Nós temos uma música, eu conheço essa música um dia desse, uma música no meio gospel, em que o cantor, a letra, ela fala sobre o como deve ter sido melhor e superior ter visto a Cristo em terra, os apóstolos que tocaram em Cristo, que conviveram com Cristo, etc, etc, etc. Para a Escritura Sagrada, irmãos, é exatamente o contrário. Não foi melhor os apóstolos que o viram, mas é melhor aquele que agora tem o seu Espírito Santo habitando no seu coração e usufrui da realidade da nova aliança. Os apóstolos ainda viviam sob as sombras da antiga aliança. A luz tinha chegado, o próprio Cristo havia chegado. E agora ele estabeleceu a nova aliança. A luz agora brilha plenamente. Agora que o seu Espírito veio e foi derramado, nós temos comunhão com Cristo em todo momento. Nós temos agora a iluminação direta do Espírito Santo em Deus. E ele está nos mostrando então, irmãos, que não é porque ele está assunto aos céus, à destra de Deus Pai, que ele não está nem aí para a sua igreja. Que seria melhor então se ele estivesse aqui no nosso meio tocando e nos curando. Não. O autor dos Hebreus quer nos mostrar. Cristo, assentado à destra de Deus Pai, ele intercede pela sua igreja continuamente. Porque ele foi para lá, ele nos deu dons que só poderiam ser dados quando ele subisse e completasse toda a sua obra e estivesse em glória. Ele é glorioso sim, mas ele se inclina para o seu povo. Ele ouve ao seu povo. Ele olha para o seu povo, irmãos. Cristo, queridos, não é como nós, que em algumas ocasiões, por ficarmos bem de vida, nos esquecemos daqueles que estiveram em humilhação conosco. Ele não se esquece daqueles com quem ele esteve quando ele estava em estado de humilhação. Ele vivenciou tudo isso, irmãos. Ele se inclina para as nossas fraquezas, queridos. Eu estou me dando emprestado, irmãos, a explicação do pastor puritano Thomas Goodwin, quando ele, numa obra chamada O Coração de Cristo, ele comenta acerca desse texto. É uma obra fantástica, irmãos, extremamente pastoral. Ele nos mostra, a partir desse texto, essa realidade do coração misericordioso de Cristo, queridos. Veja que a primeira coisa que o autor nos faz, versículo 15, a primeira coisa que o autor nos diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele limitado em todas as coisas da nossa semelhança. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se. A primeira coisa que o autor dos Hebreus fala, irmãos, é que Cristo ele é capaz de se compadecer de nós. Essa capacidade, irmãos, a palavra grega para essa capacidade aqui não é uma capacidade externa a ele, mas a palavra é usada para algo que é interior ao próprio Cristo. Emana de Cristo a sua capacidade de fazer o que ele faz. Ou seja, é uma disposição interior. Não é algo que vem de fora para dentro, o obrigando a compadecer-se do seu povo. É da natureza do nosso Cristo, irmãos, compadecer-se do seu povo. Ele é capaz de se compadecer. O autor já havia falado isso, irmãos. Veja, por favor, versículo 18 do capítulo 2. Veja o que ele diz. Versículo 18, ele fala: por isso, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Poderoso, capaz, é um poder que está nele mesmo, faz parte da sua natureza, da sua essência, irmãos. Essa, irmãos, essa característica de ser capaz de compadecer-se de alguém é algo essencial para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote precisava se compadecer daqueles que eram fracos, para oferecer sacrifício por eles. O autor dos Hebreus está mostrando exatamente isso. Cristo é esse o sumo sacerdote. Irmãos, se Cristo ele não fosse todo poderoso, todo o poder e glória que ele tem, ele não poderia ser o rei que ele é, conforme o Senhor disse que ele é o rei do seu povo. Ele é o rei sobre toda a criação e sobre o mundo. Assim também, irmãos, se Cristo ele não fosse misericordioso e tivesse o poder e a capacidade de se compadecer do seu povo, ele não poderia ser sumo sacerdote. E ele é sumo sacerdote do seu povo.
Essa realidade, irmão, nos lembra então de que Ele é então misericordioso. A segunda coisa que Ele diz é que Ele tem compaixão, Ele é capaz de compadecer-se. Ou seja, irmãos, a ideia de compaixão aqui que o autor quer nos mostrar é: Ele possui compaixão de acordo com a medida e porção de cada um. A medida e a porção de cada um. Então, algumas pessoas grandemente aflitas podem questionar o seguinte: será que Ele realmente se compadece de mim por causa do tamanho dos meus pecados? Não sei se você já pensou dessa forma, irmão. Você pensa assim: o pecado é muito grande, Cristo Ele não vai se compadecer de mim, Ele não vai me receber. Pastor, o senhor não conhece o quanto eu pequei, o senhor não sabe como foi a minha vida antes da minha conversão. O autor dos Hebreus está dizendo o seguinte, irmãos: Ele tem compaixão do seu povo. Quanto maior for o pecado do seu povo, maior é a compaixão de Cristo pelo seu povo. Não há nada ou nenhum pecado que Cristo não possa se inclinar para perdoar o seu povo e se compadecer dele, porque Ele é muito mais poderoso e glorioso que qualquer pecado nosso, irmãos. Se há muito pecado em nós, queridos, há muito mais graça em Cristo para perdoar aquele que vai até Ele arrependido de seu pecado, porque Ele é capaz de se compadecer do seu povo, irmãos. Para combater então esse pensamento, queridos, o autor de Hebreus nos mostra que se Ele é sumo sacerdote, Ele precisa ser isso. Ele precisa se inclinar à miséria do seu povo. O sumo sacerdote, irmãos, na antiga aliança, nós vemos isso no Levíticos capítulo 6, ele fazia sacrifícios específicos, e é o argumento do autor de Hebreus aqui no capítulo 5, no versículo 2. É capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Essa expressão, ignorantes e dos que erram, traz exatamente à mente o que é prescrito lá em Levítico capítulo 4 ao 6, quando é descrito os sacrifícios em favor dos pecados cometidos em ignorância e dos pecados cometidos por desconhecimento. Ou seja, eu cometi pecado sem saber que aquilo é pecado, ou eu estou pecando e não sei que eu estou pecando. E é interessante porque, só um parênteses aqui, irmãos, a ignorância não faz não ser pecado, continua sendo pecado, envolvia sacrifício para a purificação daquele pecado. O ponto é, por causa dessa ignorância, o sacerdote tinha que se inclinar e oferecer um sacrifício específico, por compaixão daquela pessoa. É isso que aos Hebreus quer nos mostrar, irmãos. Sabe aquelas lutas, queridos? Sabe aquelas lutas contra Satanás e contra a nossa carne, em que nós nos sentimos desfalecidos, fracos, trêmulos, e achamos que somos os únicos que lutam contra aquele pecado, que ninguém mais luta contra aquilo. Não creiamos nessa mentira, irmãos. O autor dos Hebreus quer nos mostrar exatamente o contrário. Ainda que ninguém nunca tivesse passado por essa luta, o autor dos Hebreus está dizendo: Cristo passou por isso, e Ele pode te socorrer, Ele pode se compadecer de você, porque assim Ele foi constituído para ser, irmãos. Cristo lutou nessas mesmas fraquezas, queridos. Cristo não é apenas o nosso irmão mais velho, porque Ele se fez igual a nós, com nossa carne. Ele é nosso irmão mais velho, porque Ele também vivenciou aquilo que nós vivenciamos. Por isso, irmãos, sempre que trabalharmos sobre as fragilidades da nossa carne, tenhamos em mente que o Filho de Deus as vivenciou também, para que nos encorajemos no seu poder. No caso de nos sentirmos esmagados por causa desses pecados, nós possamos correr para Ele, buscar refúgio nele, esperança e descanso nele, irmãos. Cristo levou sobre si, queridos, essas enfermidades e espontaneamente lutou com elas, não só para obtermos vitórias contra elas, mas também para que nos sentíssemos seguros na luta contra elas, porque Ele lutou, nós poderíamos correr para Ele e lutar nelas também, irmãos. Assim, queridos, assim como os nossos pecados são de diversos tamanhos, assim também são as misericórdias de Cristo. As suas misericórdias são infindas e de diversos tamanhos para cada pecado, irmãos, que assola o nosso coração. Nenhum só desses pecados, queridos, que nenhum só dos seus pecados, na verdade, lhe desencorajem até Cristo. Não creia, irmão, nas mentiras de Satanás, quando ele diz que ele não vai te receber.
Ele não vai te receber. Você pecou de novo. Você não tem vergonha na cara, não. E essas mentiras vão enchendo o nosso coração e a nossa cabeça. E nós não buscamos a Cristo por aquilo que Ele é. Irmãos, Cristo é misericordioso para todo aquele que luta com as suas fraquezas e busca a força nele. A resolução, irmãos, do nosso pecado, e certamente uma consciência culpada, nos afasta de Cristo. Quanto mais culpada a consciência, mais nós queremos nos afastar dos meios de graça, mais nós queremos nos afastar do culto público, mais nós queremos nos afastar do convívio com o povo de Deus e da palavra de Deus, por causa da consciência cheia de pecado. Mas, irmãos, a solução para isso não é nos afastarmos cada vez mais. A solução para isso é nós, se há uma tomada de posse, se eu posso assim, tomar posse de alguma coisa, é tomar posse da realidade de quem Cristo é. Ele é o nosso sumo sacerdote. E nós podemos então, irmãos, na luta contra os pecados, irmos até Ele. E não nos distanciarmos mais ainda, achando que Ele não vai nos receber. Ele nos receberá, porque Ele é capaz de compadecer-se do seu povo, porque Ele passou por todas as nossas fraquezas, mas não pecou. Resumindo então, irmãos, ele não pode exercer fielmente a sua função de sumo sacerdote se ele não for perfeitamente misericordioso, porque ele é perfeitamente misericordioso, irmãos. Ele pode ser o nosso sumo sacerdote, o nosso bom mediador. Por isso, querido, não se afaste dele na hora do pecado. É na hora que nós mais precisamos de graça que nós temos que nos achegar a ele, irmãos. Não se afaste na hora das suas lutas. De fato, como eu falei, uma consciência culpada nos afasta de Cristo. Mas não creia na mentira de que esse que passa na nossa cabeça, irmãos. A gente peca e aí fala assim, eu não sou digno de estar na presença de Deus. A gente não quer nem orar por causa disso. A gente se enfraquece, não quer orar, porque eu não sou digno de estar na presença de Deus. O que está por trás disso, irmãos, é duas mentiras. A primeira mentira é achar que sou eu que me faço digno de estar na presença de Deus. Então, se eu estou mais santo ou menos santo, sou eu que me faço digno de estar ali. Essa é a primeira mentira. A segunda mentira é eu achar que, por maior que seja o meu pecado, a mediação de Cristo não é suficiente para cobrir o meu pecado. São duas mentiras, irmãos. Cuja raiz é a mesma. É achar que, no fundo, a minha dignidade está de pé diante de Deus, reside em mim. E não no Cristo que é o meu mediador. E não no Cristo que fez aquilo que eu não posso fazer. Por isso, irmãos, não acreditemos nessas mentiras que o nosso coração e que Satanás semeia em nosso coração. Pelo contrário, o que é que o autor de Hebreus fala? Versículo 16: acheguemos-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. Não é confiadamente na sua capacidade, não, porque hoje, essa semana, eu jejuei 10 horas. E porque então eu estou quase que flutuando, eu posso chegar na presença de Deus. Não é confiado na nossa capacidade, não, irmãos. É confiado nesse mediador, nesse sumo sacerdote. Confiado nele, nós nos acheguemos ao trono da graça com ousadia. Com ousadia, santa ousadia. Segundo, querido, nós temos ousadia para chegarmos a Deus por meio da oração e no culto. Nós não podemos invocar a Deus, irmãos, se não for por meio de Cristo apenas. Qualquer oração feita sem ser por meio de Cristo é um balbuciar suíno diante de Deus. Não serve de nada. Não serve de nada. A mediação de Cristo apenas, e de nenhum outro mediador, é o que faz com que as nossas orações cheguem ao trono da graça. Somente Cristo foi constituído como sumo sacerdote diante de Deus. Não foi Maria, nossa irmã, não foi nenhum santo, nem foi nenhum anjo. Somente Cristo. Por isso, irmãos, as orações que são feitas por meio de Cristo, o culto que é feito por meio de Cristo, é como uma doce canção para o nosso Deus. É recebida no seu trono, porque é feita por meio daquele que Ele constituiu para tal coisa, irmãos. Ele constituiu para tal coisa. Por isso, queridos, aqueles que oram então por meio de Cristo devem ter a certeza, dada pelo próprio Deus, de que serão recebidos e de que receberão misericórdia, porque o Senhor fala em sua palavra. Ele dá essa certeza, irmãos. Como Thomas Watson falou, queridos,
se nos apresentássemos em nosso próprio nome na oração, seria uma presunção. Mas Cristo intercede por nós na força e na eficácia de seu sangue. Ter medo de se achegar a Deus em oração é uma desonra à intercessão de Cristo. Se eu e você cremos e confiamos na mediação de Cristo, creia então, irmãos, que você será recebido na presença de Deus em oração. E terceiro, irmãos, Cristo é o único que Deus constituiu. Se você é romanista ou pensa que não há problema algum no uso de mediadores como Maria, santos e anjos por parte deles, sabe que isso é injúria a Cristo. Deus estabeleceu um único mediador entre ele e os homens. Qualquer tentativa de fazer um caminho por outro mediador ou por outro meio é uma afronta ao próprio Deus. É uma afronta ao próprio Deus, irmãos. Deus estabeleceu somente ele como intercessor. Não é a igreja romana ou o Papa que estabelece quem são os mediadores entre Deus e os homens. Ela mesma não é como ela diz ser. Só há um mediador. A salvação está exatamente em nós reconhecermos que Ele é o sumo sacerdote que Deus estabeleceu e nenhum outro. Somente Cristo, irmãos. Somente Cristo é o caminho e o mediador para o trono da graça. Todos os outros caminhos e todos os outros mediadores levam ao trono de juízo e de justiça de Deus. Somente Cristo leva ao trono da graça. Isso tem que nos dar esperança, irmãos. No momento da fraqueza, no momento da luta, se você chega diante de Deus confiado em Cristo, reconhecendo a sua indignidade, você é recebido. É assim que o Senhor promete, irmãos. Por isso, queridos, a segunda coisa, então, versículo 4 em diante, no capítulo 5, é que Cristo ele não é apenas o sumo sacerdote misericordioso, mas ele é o único digno de ser, porque o próprio Deus assim estabeleceu. Veja, por favor, comigo. Cristo, irmãos, o autor que eu estava comentando, é superior ao sumo sacerdócio levítico, porque ele foi escolhido e estabelecido pelo próprio Deus em glória, segundo uma ordem superior e eterna, com perfeição para aperfeiçoar. Por isso, irmãos, o autor aos Hebreus ele vai nos falar algumas coisas que Deus fez para com Cristo. O ponto principal aqui é o que Deus fez com Cristo em favor do seu povo. Então veja, a primeira coisa, irmãos, versículo 4 e 5, Deus o estabeleceu como sumo sacerdote. Veja o que é dito no texto. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Veja, irmãos, desde a antiga aliança, ninguém poderia tomar para si o título de sumo sacerdote. Ninguém poderia dizer assim: eu sou um sacerdote, sou eu que me constituo sacerdote, irmãos. Todos os que fizeram isso, queridos, no Antigo Testamento, foram profundamente reprovados pelo Senhor. Veja, por favor, segundo Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Veja o que acontece com esse rei, o rei Uzias. Então Uzias, versículo 19, então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. O que acontece aqui, irmãos? Uzias, que foi constituído como rei e não como sumo sacerdote, ele entra no santuário e ele pretende oferecer incenso diante do Senhor, quando o Senhor havia estabelecido que somente os sumos sacerdotes o fariam. Eu volto a dizer, irmãos, lembremos do que é a revelação. Isso não foi posto à toa. Essa exclusividade que Deus deu ao sacerdócio levítico era para apontar para aquele a quem Deus havia constituído como exclusivo sumo sacerdote. O fato de os levitas apenas serem o sumo sacerdote apontava para aquele que seria apenas o único sumo sacerdote para o seu povo. Mas Uzias não respeitou isso. Uzias quis por si mesmo oferecer incenso diante do Senhor. O que é que o Senhor fez com Uzias? Ele foi tomado
lepra na testa. Mas não para apenas aí, irmãos. Veja, por favor, 2 Samuel, capítulo 2, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Versículos 6 e 7. Quando chegaram à ilha de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. O que está acontecendo aqui, irmãos? A arca do Senhor estava em um outro lugar, e Davi, constituído como rei, queria transportar essa arca para Jerusalém. Davi tinha boa intenção no seu coração. Então ele chama alguns homens, se reúnem, botam a arca na carroça e transportam essa arca numa carroça. Em um dado momento, essa carroça, os bois tropeçam, essa carroça treme e a arca escorrega e estava prestes a cair. Uzá, nas melhores das boas intenções, ele estende a mão para segurar a arca. O que é que o texto diz? Ele é fulminado por ter feito isso. Por que isso aconteceu? Davi ficou muito triste, muito indignado. Quando ele foi estudar a palavra de Deus, o Senhor havia alertado que somente os levitas transportariam a arca da aliança. E Davi estava fazendo isso de qualquer jeito, porque era exclusivo do sacerdócio levítico fazer aquilo que estava sendo feito. E ainda, irmão, nós temos, por exemplo, Jeroboão, que ao dividir o reino do norte e o reino do sul, constituiu seus próprios sumos sacerdotes e sacerdotes. O Senhor reprovou isso nele. Portanto, irmãos, desde o Antigo Testamento, ninguém poderia tomar para si o título de sumo sacerdote. Para que nós possamos entender, então, quão bizarro é isso, irmãos, veja o que acontece hoje nos nossos dias. Homens que se levantam à torta e à direita e se auto-ordenam dizendo que são pastores. Para além de pastores, que são apóstolos, bispos, patriarcas, com a autodesignação. O autor Hebreus está dizendo isso não faz sentido, porque ninguém pode chamar para si mesmo a vocação e o ofício, que é Deus quem dá, é Deus quem confere, irmãos. Por isso, queridos, não apenas os neopentecostais que assim o fazem, mas também o papado, que tomam para si títulos que pertencem a Deus somente, todos esses estão debaixo do juízo de Deus. Deus designou apenas os da tribo de Levi no Antigo Testamento para serem sacerdotes. Nenhum outro foi designado por ele para oficiar. Esse é o princípio, então, irmãos, que o autor Hebreus toma e mostra. Assim como Deus designou apenas o sacerdócio levítico, que era um tipo e apontava para Cristo, que havia um propósito temporário que se encerraria quando aquele para quem eles apontavam chegasse, assim também Deus fez com Cristo. Cristo foi separado para ser o único sumo sacerdote do seu povo. Não há nenhum sacerdote, não há nenhum oferecimento de sacrifícios mais no período em que Cristo completou a sua obra. Somente Ele, Deus designou. E como Ele fez isso, irmãos? Aí Ele cita Salmo 2,7, quando o texto diz: aquele que disse que tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, eu te constituí como glorioso, filho de Deus glorioso. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Deus o estabeleceu. Não foi Cristo que se auto-estabeleceu, mas Deus o estabeleceu como sumo sacerdote. A segunda coisa que ele vai dizer é que então Deus o glorificou e o constituiu sacerdote de uma ordem superior ao sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico ele era imperfeito e temporário. O sacerdócio levítico, os sacerdotes morriam e tinham que ter um sucessor. Morriam e tinham que ter um sucessor. O autor Hebreus está comunicando exatamente que na ordem em que Cristo é posto como sumo sacerdote, não há mais essa possibilidade de morrer e outro sucessor. Ele agora vive e reina eternamente. É por isso que ele é eternamente sumo sacerdote. É o argumento dele, irmãos. Por que essa ordem é superior, queridos? Ele cita então a ordem chamada Ordem de Melquisedeque. Veja no versículo 6, 5 e 6. O glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse texto aqui, irmãos, é uma citação do Salmo 110, um salmo notadamente messiânico, que diz que o Messias seria rei e seria também sacerdote.
só que não do sacerdócio levítico. Ele seria sacerdote, aí o texto diz, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era mesmo Melquisedeque? Aí nós lembramos que lá em Gênesis, quando Abraão ele venceu com os 318 homens que foram lutar com ele, ele voltava da guerra, ele encontrou então uma figura que é chamada de rei de Salém. O rei de Salém era o antigo nome de Jerusalém. Ele era o rei de Jerusalém e era sacerdote do Altíssimo. Veja, irmãos, no tempo de Abraão, antes mesmo do sacerdócio levítico ser estabelecido. O ponto é que nós não sabemos muita coisa sobre esse personagem, Melquisedeque, e o autor aos Hebreus vai desenvolver mais essa tese no capítulo 7. Mas é exatamente porque nós não sabemos muita coisa que ele é o tipo próprio do príncipe Cristo. Não é dito sobre Melquisedeque quem é o seu pai, não é dito de onde ele nasceu, não é dito muita coisa sobre quem ele é. O autor pega esse princípio e mostra. Esse não tem início e nem fim, assim como é Cristo enquanto sumo sacerdote. O seu sacerdócio não tem fim. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, independente da ordem levítica, anterior à ordem levítica, superior à ordem levítica, porque Abraão ofereceu os dízimos para esse sacerdote. Levi estava oferecendo os dízimos para esse sumo sacerdote. Então o argumento do autor é o seguinte, irmãos: ele é misericordioso, Deus o constituiu e ele é glorioso, porque ele é de uma ordem superior para interceder por nós para sempre. Depois, irmãos, ele nos diz que Deus o aperfeiçoou para que ele pudesse nos aperfeiçoar. Versículo 7 a 10. Veja o que é dito. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Com base nisso, então, irmãos, nós entendemos o porquê. Volta comigo para o versículo 14 do capítulo 4. O autor aos Hebreus chama ele de grande sumo sacerdote. O sumo sacerdote, irmãos, já era o maior de todos os sacerdotes. E ele diz, esse não é apenas o maior de todos os sacerdotes, ele era o grande, o maior de todos, sobre todos, superior a todos. E ele nos diz que então Deus, queridos, o aperfeiçoou. Quando ele fala assim, quando o autor faz referência nos dias da sua carne, é exatamente o período da encarnação de Cristo e da sua humilhação enquanto Messias. Em seu ofício, e por causa do seu ofício, Cristo foi aperfeiçoado. É porque muitos homens, queridos, não entendem a obra de Cristo, eles pervertem a doutrina dizendo, Cristo não é Deus. Porque se Cristo fosse Deus, o texto não diria que ele foi aperfeiçoado, porque Deus é perfeito. Mas o que o autor está argumentando é exatamente isso, irmãos. Mesmo sendo filho, mesmo sendo perfeito, porque ele encarnou para ser o nosso mediador, ele precisava passar por aquilo que nós deveríamos passar. Nós deveríamos ser aperfeiçoados em tudo que Deus nos faz, mas nós não somos aperfeiçoados porque nós somos pecadores. Cristo foi perfeito, passou por tudo, sofreu, obedeceu ao Senhor e nisso foi aperfeiçoado. E por causa disso, ele pode nos aperfeiçoar. Ele se tornou então o autor de nossa salvação. Ele precisou então, irmãos, Cristo Jesus sofreu para socorrer os que sofriam. Ele recebeu graça para dar graça. Ele foi aperfeiçoado para, enquanto mediador e sumo sacerdote, aperfeiçoar aqueles que iam até ele. Ele passou por tudo que ele passou, irmãos, sem precisar passar, para socorrer a mim e a você, nas nossas tentações e nos nossos pecados, irmãos. Como foi que Cristo exerceu isso, queridos? O autor fala no versículo 7, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Alguém pode perguntar, como é que Cristo, sendo Deus, ele ofereceu a Deus orações e súplicas, e com forte clamor? Qual o ponto aqui, irmãos? É o mesmo princípio, é a mesma chave hermenêutica. Cristo, enquanto mediador, ele não apenas viveu o que ele pregou quando ele dizia que nós precisamos orar e depender do Pai, mas ele mesmo fez o que nós deveríamos fazer. Ele, em todo o seu ministério, dependeu daquele que nos sustentou
aumentava para cumprir a obra de salvação e redenção do seu povo, irmãos. E onde foi que ele fez isso, queridos? Diversas narrativas, diversas passagens dos evangelhos nos mostram Cristo orando. Mas tem duas em especial, irmãos. Primeiro, João 17, antes da sua morte, da sua crucificação. Provavelmente a descrição da oração que ele fez no Getsemane. Ele intercede em favor dos seus discípulos, dos que estavam ali, dos que existiriam. Se hoje existe povo de Deus e existe crente, irmãos, é por causa daquela oração que Cristo fez. Você consegue conceber isso? A igreja, ela não sucumbe, e ela não sucumbiu em toda a história, porque Cristo, ele intercedeu e continua intercedendo pela sua igreja, irmãos. Pela sua igreja. É por isso que nós ainda continuamos de pé, queridos. Nós não somos destruídos e fulminados. Satanás não nos traga, porque ele intercede por nós. Mas aí, especificamente, irmãos, um texto que essa passagem faz referência de Hebreus. Abra, por favor, Mateus capítulo 26, versículo 36 e 39. Mateus 26, 36 a 39. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Abra também, por favor, irmãos, Lucas, capítulo 22, versículo 44. Lucas, capítulo 22, versículo 44. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. O que eu estou fazendo referência, irmãos, é exatamente essas passagens. Cristo suplicando e orando, com temor e angústia no coração, pelo que ele iria passar, irmãos. Ele chorou e ele tremeu diante da ideia de estar debaixo da ira de Deus e de estar separado daquele com quem em toda a eternidade teve perfeita comunhão. A sua angústia foi tão profunda, irmãos, tão forte, que ele sofreu um sintoma raro chamado de hematidrose, que é quando o sangue escorre pela pele por meio das glândulas sudoríparas, por causa de uma hemorragia dessas glândulas. Profunda foi a sua angústia, que ele buscou e recorreu consolo por meio da sua oração a Deus, para que ele pudesse cumprir a obra que Deus Pai havia entregue como mediador do seu povo. É isso que eu vou fazer referência aqui, irmãos. Essas orações e as gotas de sangue de Cristo, queridos, foram tão importantes e necessárias para a nossa salvação, como foram os pregos em suas mãos e em seus pés. A sua obra intercessória em nosso favor, queridos. Em nosso favor. Imagine a reação de Satanás quando Cristo estava de joelhos na terra. Agora imagine agora, irmãos, Cristo exaltado, glorioso, à destra de Deus Pai, intercedendo em favor do seu povo. É por isso que ele diz, irmãos, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. É por isso, irmãos, que nenhuma aflição ou provação nessa vida pode nos tragar, queridos. Nenhum pecado pode nos tirar a sua graça, porque Cristo intercede por nós. Se Cristo não intercedesse pelo seu povo, eu seria o primeiro a dizer: irmãos, todos nós aqui temos possibilidade de cair da graça e perdermos a salvação, mas porque Cristo intercede pelo seu povo, irmãos, eu creio no que a palavra de Deus diz, e nós devemos crer nisso, irmãos. Ele é eficaz na sua intercessão, e nenhum do seu povo vai cair. Ele pode receber o seu povo angustiado com as aflições e com o pecado, porque ele foi constituído para ser o nosso mediador. Por isso, queridos,
sempre que os nossos males nos oprimirem, nos torturarem, recordemos em nossa mente, tragamos a nossa mente, o nosso mediador, Filho de Deus que suportou o mesmo fardo, para que então nós possamos ir até Ele. Não sucumba, crente, na desesperança e desespero. Há esperança em Cristo, na sua luta contra o seu pecado. Crente, não passe fome tendo uma mesa farta. Não fique na miséria, sendo dono da maior herança do mundo. Recorra ao seu mediador. Ele vive para interceder por nós. Na antiga aliança, o sumo sacerdote ele levava no seu peitoral as 12 tribos de Israel. Cristo está, irmãos, diante de Deus, com o nome de todo o seu povo escrito no seu peitoral, intercedendo por nós continuamente. Ele está tão sensível à nossa situação, irmãos, como se fosse a sua própria. O Senhor Jesus está cheio de simpatia e de bondade, de maneira que Ele é o nosso sumo sacerdote misericordioso. Embora a sua paixão, a sua morte, tenha acontecido no passado, a sua compaixão não é no passado, ela é hoje, ela é agora. Por isso, irmãos, eu exorto mais uma vez, recorra ao seu sumo sacerdote em suas lutas e fraquezas, não sucumba. Por isso, irmãos, eu exorto mais uma vez, nós temos livre acesso a Deus por meio da oração e nosso culto é sempre por causa desse sumo sacerdote. O autor aos Hebreus, irmãos, nos ensina que Cristo é um grande, glorioso, misericordioso, perfeito e eterno sumo sacerdote. Diante desse grande, eterno, perfeito e misericordioso sumo sacerdote, nós não podemos temer, nós não podemos duvidar da nossa aceitação diante de Deus. Creia, irmão, na misericórdia que Deus lhe oferece por meio de Cristo. E se você não é convertido e acha que Cristo não vai lhe aceitar por causa dos seus pecados, isso é mentira. Não ouça Satanás. Saiba que Cristo lhe aceitará, sim, se você vai até Ele clamando por misericórdia. Foi para isso que Ele foi posto como mediador, para que possamos chegar ao trono da graça com confiança nele, para que então recebermos misericórdia. Creia nesse Cristo e você será salvo. Oremos, irmãos. Deus bendito, obrigado, Senhor, por ter sido feito o nosso mediador. Quando nós não éramos capazes de fazer aquilo que era nos requerido como tuas criaturas, quando nossa cabeça, nosso primeiro pai, Adão, caiu e nos tornou totalmente inaptos de te agradar, Senhor, o Senhor firmou um novo pacto, o pacto da graça. E nesse pacto constituiu um mediador, um sumo sacerdote muito mais glorioso, perfeito, que cumpriu cabalmente tudo que nos era requerido. Louvado seja o Senhor, Pai. Deus bendito, que os corações que aqui nessa noite se encontram afligidos e aflitos por causa de suas fraquezas e pecados, Senhor, possam ser consolados e encorajados com base nessa verdade do Evangelho, Senhor, para buscar socorro e esperança no Senhor apenas, sabendo que o Senhor o receberá. Não permita, Senhor, não permita que os nossos corações sucumbam ao desespero, à fraqueza, a acharmos que em nós é que nós encontraremos dignidade e nos esquecermos que é em Teu Filho bendito, o nosso grande, fiel, misericordioso e eterno sumo sacerdote. Nós te rendemos graças por causa dele, em nome de Jesus. Amém. Amém.